uma obra do Senhor, porque não fui chamada para ser pregadora do meu ministério, mas para ser pregadora de Cristo, porque a minha Bíblia ela é clara em dizer, Marcos, que há uma ordenança para nós, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E é isso que eu estou aqui a fazer nessa noite, pregar o bom e poderoso Evangelho, o Evangelho que salva, que liberta, que transforma, que dá vida e nos mostra através da sua palavra o que Deus tem para nós. E é nesse desejo que eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, especialmente no versículo 19, e eu vou ler do 1 ao 10, porque a minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e é crendo nisso que nessa noite eu estou aqui para falar da boa e poderosa palavra do Senhor. E de antemão já vou dizendo aos irmãos que essa passagem bíblica encontra-se apenas no livro de Lucas. E os irmãos, eu creio que já encontraram e já sabem que eu estou falando acerca de Zaqueu. E no versículo 1, Lucas 19, a partir do versículo 1 até o 10. Na minha tradução está escrito assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O versículo 1 diz que Jesus estava entrando em Jericó. Jesus, na sua caminhada, passou por mais de uma vez em Jericó. Jericó, cidade esta, que recebia muitas pessoas, porque era como se fosse um centro industrial. E a Bíblia, ela sempre nos fala que Jesus, quando andava, ele andava com numerosa multidão. E eu creio que neste contexto bíblico, Jesus entrou com muita gente naquele lugar. E havia também ali naquele lugar um homem, cujo nome Zaqueu era publicano. O que significa isso, irmã Helene? Significa que Zaqueu era um homem que trabalhava para o Império Romano. Império Romano este que perseguia o povo de Deus. E havia ali uma liberação destes para que todos os publicanos pudessem cobrar além do que o Império Romano
Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus fazia coisa que homem normal não poderia fazer. E o contexto bíblico vem dizer que Zaqueu era de pequena estatura. E menino, como assim? Zaqueu era um homem baixinho. Zaqueu era um homem pequeno. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, o cobrador de imposto, pequeno em estatura, mas era rico. E por que a Bíblia quer deixar claro que ele era rico? Porque ele defraudava, ele roubava, ele cobrava além. E assim ele foi enricando. Mas o que eu acho interessante, porque o contexto bíblico me faz ver isso, que mesmo ele sendo rico, mesmo ele tendo uma posição elevada, mesmo ele tendo muitos bens, ele não tinha algo que é preciosíssimo, que é intimidade com Jesus. E neste dia, Zaqueu não poderia perder essa oportunidade, porque Jesus estava ali e ele sentiu no seu coração o desejo de vê-lo. E ele sobe nesse ciclo. E aí você já imagina um homem, chefe de muitos, rico, subindo o ciclo numa figueira, sem olhar para a sua posição. Porque se Jesus andava com grande multidão, se muita gente estava naquele lugar, muitas pessoas iriam ver o que aquele homem iria fazer. Mas Zaqueu não se importou com isso. Zaqueu só queria ver quem verdadeiramente era Jesus. E ele sobe no céu sem se importar com o que as pessoas iriam dizer. E eu olho para esse contexto bíblico e vejo um Zaqueu que, apesar de ter tudo, não tinha nada. Porque como ele era intitulado um publicano, ele era alguém odiado. Ele era alguém que roubava dos seus compatriotas e por isso ele não era bem amado naquele lugar. Então eu posso perceber que Zaqueu, ele tinha dinheiro, mas ele tinha um vazio espiritual. Zaqueu não era completo. Zaqueu, além de ser pequeno, ele era meio infeliz. Olha, irmão, e por que é que você diz isso? Porque nós estamos diante de um Zaqueu que se expõe, que mostra que precisa de Jesus. Quando ele sobe naquele ciclo, o que eu acho mais perfeito é que não dá nem tempo de Zaqueu falar nada. O próprio Jesus já olha para Zaqueu e diz: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu queria ver quem era Jesus, e Jesus queria fazer a mudança que Zaqueu tanto necessitava. Ei, na minha vida, na tua vida não é diferente. Um dia nós buscamos a Ele, mas Ele deseja fazer algo além da minha e da tua vida. Por que, irmã Eliane? Porque Ele não mudou e não muda. E Ele me conhece, Ele te conhece, e Ele sabe que nós precisamos a cada dia ser transformado. Porque como muito já foi dito aqui nesta noite, nós pecamos. Pecamos por palavras, pecamos por pensamento. Porque a minha Bíblia diz que bom só tem um, que é Jesus. Então, irmãos, nós somos pecadores. Agora, o bom é que nós somos pecadores, que a cada dia Jesus nos dá uma
aconteceu. Irmã, e o que é que tu entende nisso? O que o contexto bíblico diz. Zaqueu viu diante dele não só Jesus, mas a oportunidade de ser transformado. E ele levou Jesus para a sua casa. Ei, Jesus a todo dia está disposto a entrar na minha e na tua casa. Oi, irmã, mas eu já aceitei Jesus, sim. Mas eu também já lhe disse que todo dia nós pecamos. Era todo dia que Zaqueu cobrava impostos naquele lugar. Muitos olharam e disseram: ele está com pecadores. Mas sabe por quê? Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não veio só para os bonzinhos. Jesus não veio só para os que não pecam, porque eles não existem. O único que nunca pecou foi Jesus. Aleluia. E morreu em morte de cruz pelos meus e pelos teus pecados, pelo pecado da humanidade. E aí você já pode fazer a conta, e eu já vou dizer que você não vai acertar, porque essa conta ela é incalculável. A humanidade, meus irmãos, é muita gente, e Jesus morreu por todos. E o contexto bíblico vem dizer que depois de Jesus dar ordem para Zaqueu descer, Zaqueu desce depressa. Jesus leva Zaqueu para a sua casa. Muitos julgam, como muitos têm julgado a mim e a você. Mas o contexto bíblico é claro em mostrar que Jesus não estava preocupado com regras. Jesus estava preocupado em encontrar coração que desejasse, que ansiasse, que buscasse a sua presença. E Zaqueu mostrou que procurava, desejava e ansiava pela presença de Jesus. E ali, quando eles estão na casa, aí começa a verdadeira transformação. Aí, irmão, por que você diz isso? Porque Zaqueu desceu depressa. Mas a primeira preocupação de Zaqueu, depois que desceu, foi levar Jesus para casa. Quão bom é quando Jesus está na casa. E Jesus está na casa nesta noite para me ensinar e para te ensinar a dependermos cada vez dele, cada vez mais dele. E a verdadeira transformação de Zaqueu vem quando eu creio que a sua consciência pesa, a escama cai dos olhos e ele entende que ele fez coisas que não agradavam a Jesus. Eu fiz, você fez coisas que não agradavam a Jesus. E muitas vezes nós ainda fazemos, mas Jesus está na casa para nos ensinar que ele não abre mão de mim, que ele não abre mão de você, ainda que o mundo diga que eu não presto, que você não presta, como dizia Zaqueu. Ele me amou e te amou, que se entregou por mim, por você. Ele não vai abrir mão de mim e de você, porque nós não fomos apenas chamados, nós fomos escolhidos. Escolhidos. Então escolha permanecer na presença. Escolha não olhar para o mundo. Escolha não olhar para trás. Escolha não olhar para os acusadores. Escolha não olhar para as impossibilidades. Porque o Deus que nós servimos, ele é especialista em trabalhar em impossibilidades.
lugares. E aí nos encontramos diante de um Zaqueu, que quando a consciência lhe acusa, quando a consciência diz, confesse com a sua boca, diga o que você fez, aí Zaqueu diz, se eu vou ler do jeitinho que está aqui. E primeiro Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. E é aqui, neste momento, que nós vemos um Zaqueu transformado, um Zaqueu liberto, porque Zaqueu poderia dar apenas 1/5 de tudo que ele havia roubado. Mas Zaqueu foi além. Zaqueu disse assim: eu vou devolver, não 1/5, mas 4 vezes mais, além de tudo quanto eu tirei dessas pessoas. Esse é o Zaqueu transformado. Esse é o Zaqueu que agradou ao Senhor, porque o próprio Senhor disse para ele que a salvação tinha entrado naquela casa. Oi, irmã, e você entende o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim: eu estou diante de um homem que até há pouco tempo poderia até ser um ladrão, poderia até ser alguém que ninguém dava nada por ele, mas hoje ele me buscou, eu me agradei, eu transformei, e eu já estou vendo os frutos neste homem. Que frutos são esses, Maria? Frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento, porque esse Zaqueu já estava se arrependendo das coisas erradas que tinha feito. É o que nós precisamos fazer a cada dia. É nos arrepender das coisas que fazemos que não agradam ao Senhor. Pedir perdão a Ele e se entregar para essa transformação. Porque o versículo seguinte vem dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa que nos fala estava perdida no mundo, não sabia o que queria, estava como ovelha sem pastor, para lá e para cá, buscando em lugar que não podia achar. Mas eu louvo a Deus que um dia Jesus me buscou e me trouxe para o redil das suas ovelhas. Porque eu acho interessante é que a Bíblia vem dizer que Jesus conhece e é conhecido pelas suas ovelhas. A Bíblia é clara em dizer que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a cada um de nós. Então que nessa noite, se você ainda tem alguma dúvida de que Jesus te ama, de que Jesus faria qualquer coisa por você, Ele está dizendo através da palavra
incontável. Será como grão de areia. O que significa isso, irmã? Significa que serão muitos, 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 muitos os que fazem parte da promessa de Abraão. Eu faço parte da promessa de Abraão. Aleluia. Vocês fazem parte da promessa de Abraão. Zaqueu fazia parte da promessa de Abraão. E por isso foi alcançado por Jesus. Glória a Deus. O problema é que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós olhamos para as lutas, nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para o que as pessoas falam a respeito de nós, e nós não olhamos para o sacrifício de cruz que Jesus fez por mim e por você. Nós esquecemos que há uma promessa, e ela não foi feita agora, ela foi feita há muitos, muitos anos atrás, de que nós, descendentes dessa linhagem, iríamos ser arrebatados naquele grande dia. Aleluia. Não olhe para os problemas, não olhe para os gigantes, não olhe para as dificuldades. Zaqueu não olhou para a dificuldade. Zaqueu subiu foi em uma figueira, e figueira é espinho. Muitos são os espinhos que têm tentado me tirar e te tirar da poderosa presença de Jesus. Mas eu fico maravilhada com esse Jesus, que quando vocês estamos pensando até em desistir, ele diz: não, de maneira alguma. Eu vou falar com você nessa noite. Eu vou falar através do louvor, eu vou falar através do hino, eu vou falar através da palavra, porque quando eu falo, nada nem ninguém pode impedir. As promessas que tem sobre a minha e sobre a tua vida, ninguém pode impedir, a não ser você mesmo. Se resolver fazer como órfã, retroceder, voltar, desistir, não olhar para Belém que me espera e que te espera, porque em Belém ainda há pão. Irmão, o que significa isso? Em Belém ainda há palavra, em Belém ainda há alimento para mim e para a tua alma, em Belém ainda tem coisas grandes para se revelar para mim e para você. Não desista, não retroceda, siga firme, olhando para o alvo, que é Jesus. Siga crendo que Jesus foi quem te buscou, foi quem te trouxe para este lugar, para fazer a mudança que a pregadora e que os ouvintes necessitam. Porque o que é impossível para mim e para você é possível para Ele. Glória a Deus. É possível para Jesus esquadrinhar minha alma, o meu pensamento, ver os meus e os teus pecados e dizer: não, eu vou te ensinar diferente. Se veste na armadura de Deus, porque esta luta, ela não é contra a carne e nem contra a sangue, é contra potestades. O inimigo da minha e da tua vida todo dia planeja me tirar e te tirar da presença do Senhor. E aqui nesse contexto havia uma multidão que impedia Zaqueu
de ver Jesus. Não deixe que nada te impeça de ver Jesus como Ele é. Porque se fosse assim, eu não estaria aqui nessa noite. Porque passei de 2:30 da tarde até agora procurando a chave da minha casa e se encontrar, e ainda não encontrei. Mas não me preocupei, porque eu sei que fui escolhida para falar da grandeza desse Deus tão poderoso. E é sobre esse Deus tão poderoso que essa igreja tem pregado, usando cada um do seu jeito, mas falando o que Ele realmente quer. Glória a Deus. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É o que o Espírito ministra ao meu coração. Não tenha dúvida que foi Ele quem te escolheu, quem te trouxe e quem te dá vida a cada dia. Glória a Deus. Mas salvação não é só levantar o braço. Salvação é carregar a sua cruz a cada dia, sem se incomodar com nada, só em agradar a Jesus. Aleluia. E eu já vou lhe dizer que todos os que se esforçam para agradar a Jesus parece que travam mais dura. Mas se alegre, porque você não está só. Glória a Deus. Eu não estou só. Os escolhidos do Senhor não estão só. Zaqueu não estava só. Zaqueu estava com a poderosa presença. Zaqueu estava com o Filho de Deus. Zaqueu estava com aquele que, mesmo sabendo quem ele era, não se incomodou em entrar, pousar e fazer morada na sua casa. Irmão, o que você está dizendo? O que Deus traz ao meu coração nesta noite é que Jesus não quer passar na tua casa. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer fazer mudança na tua casa. Jesus quer libertar na tua casa. Jesus quer salvar na tua casa. E quem Ele vai usar? Você. Irmão, o que é que você vê isso? O contexto não fala de esposa. O contexto não fala de mãe. O contexto não fala de filho. Mas eu creio que Zaqueu tinha tudo isso. Mas Zaqueu foi um canal para que Jesus entrasse na sua casa. Eu sou. E você é um canal que Jesus tem usado para levar salvação para a minha e para a tua casa. Nós vemos na Bíblia um contexto bíblico de um homem carcereiro que, estando Paulo e Silas a apregoar a palavra do Senhor, um espírito de adivinhação se aposta sobre a moça. O povo ganha dinheiro com isso. E Paulo e Silas estão ali, repreende o espírito, e por isso é lançado no cárcere. E mesmo com toda a luta, mesmo com toda a perseguição, louvam, adoram, oram, dizem que Jesus é grande, que Jesus é poderoso, que Ele não mudou e não muda, que Ele salva, que Ele perdoa o pecado.
E o que eu acho interessante é que homens se esforçando para fazer a vontade de Deus são lançados num cárcere. Deus poderia não permitir que aquilo acontecesse, mas Ele permitiu que aquilo acontecesse, porque Ele iria ser glorificado através da fé que aquele carcereiro ia ver naqueles homens, lançado em prisão, orando, louvando, e o cárcere vem ao chão. Irmão, o que você está dizendo? O que a palavra diz, que quando nós nos colocamos na posição de adorador, Deus derruba todo e qualquer empecilho nas nossas vidas. Mas o que nós precisamos entender é que não é o nosso tempo, é o tempo dele. Mas o que nós precisamos continuar entendendo é que nós não podemos sair da posição. Porque a Bíblia diz que quando eles louvaram, oraram, as paredes daquele cárcere tombaram e vieram ao chão. Alguns fugiram, mas Paulo e Silas permaneceram lá. Precisamos permanecer aonde Jesus tem nos levado para glorificar e exaltar o Senhor. Através dessa obediência desses dois homens, a salvação chegou na casa dele. Por que, irmã Eliane? Porque o homem se desesperou, já ia tirar a sua vida, mas eles disseram: nós não fugimos, nós estamos aqui. E aquele carcereiro entendeu que aonde Jesus está, um movimento acontece. Mas não é qualquer movimento, não. Porque pular e saltar é só movimento. Mas quando o Rei da Glória quer glorificar o seu nome, ele derruba cadeias, muralhas vêm ao chão. Foi o que aconteceu naquele lugar. E aquele homem pergunta para eles: o que posso fazer? E ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a casa. Mas não podemos apenas crer, porque o homem levou Jesus para a sua casa. E estando Jesus lá, na casa daquele carcereiro, eu creio que ele pregou, que ele anunciou as boas novas, e eles também creram. E por isso aceitaram a Jesus. Irmã, e o que é que eu faço? Nem sou ouvida na minha casa. E você pensa que eu sou? Mas o que nós não podemos fazer é desistir. Ore, creia que será salvo tu e a tua casa. E se não for por você, mude a oração. Jesus, levante outros, porque na sua palavra diz que o Senhor veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O que nós não podemos fazer é abrir mão da nossa casa, abrir mão da nossa família, olhar para o que o mundo fala a respeito da minha, da tua família, da minha, da tua casa, de mim e de você. Nós precisamos
que será salvo tu e a tua casa. Então intercede, clama, pede ao Senhor. E se você não puder falar, peça para que Jesus levante outros, mas não abra mão da sua casa. Por esta causa, se coloque de pé, se coloque de joelho diante do Senhor. Creia que o que nós não podemos fazer, Jesus pode. Irmã, mas existe o livre-arbítrio? Sim. Existe o livre-arbítrio. Mas nós vamos desistir por isso. Nós não sabemos a quem ele deseja chamar lá. Na cadeia não tinha só Paulo e Silas. Tinha outros presos, tinha o carcereiro. O carcereiro foi alcançado, a sua casa foi alcançada. Intercessão é o comando do céu para mim e para a tua vida. Orai e orai sem cessar. Apresenta as tuas dificuldades ao Senhor, porque nessa Bíblia também está escrito que uma viúva todo dia levava a sua petição diante de um juiz que não estava nem aí para nada, mas ela não desistiu, ela continuou pedindo, ela continuou clamando, ela continuou orando, e chegou o dia em que ela foi ouvida. Precisamos entender o que Zaqueu entendeu, que sem a presença de Jesus, nós podemos até achar que temos muita coisa, mas nós não temos nada. É a presença de Jesus quem preenche o que dinheiro não pode preencher, o que posição não pode preencher. É a presença de Jesus que preenche o vazio da alma, a dor do coração. É a presença de Jesus que preenche coisas que quem está ao nosso lado muitas vezes não vê. Mas nós servimos a Deus que nos conhece, que nos escolheu quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Igreja amada do Senhor, Jesus é contigo. Jesus não te abandonou. Jesus não te deixou e nunca te deixará. Segue firme, crendo que Jesus tem negócio contigo. Segue firme, crendo que é Jesus que vai fazer o impossível na minha vida e na tua vida, na vida dos meus e na vida dos teus. Segue crendo que coisas maiores e melhores é o que Ele tem para nós. Siga crendo, igreja, que grandes coisas fará o Senhor através desse igreja. Aleluia, glória a Deus. Irmã Eliane, já tem um ano. Um ano para ele é nada. Irmã Eliane, ainda não está acontecendo, mas quando ele disser haja, compre cadeira. Aleluia, Aumenta a escala. Quando ele disser haja, veja o mover de Deus nesse lugar. Quando ele disser haja, veja as vidas que vão ser mudadas através desse evangelho, através dessa igreja. Foi assim na vida de Zaqueu. Zaqueu subiu rico, subiu odiado, subiu desejoso.
desceu depressa e recebeu a salvação na sua casa. Recebeu libertação e seguiu Jesus. Irmã, mas o versículo não completa dizendo que ele seguiu Jesus. Eu creio, pelos olhos da fé, que ele seguiu Jesus. E naquele grande dia, nos encontraremos e celebraremos com alegria coisas lindas que ele vai fazer na nossa vida. É coisa linda o que Deus vai fazer na nossa vida. É por isso que todo dia se levanta um gigante na minha e na tua vida. Porque alguns pregadores pregam um evangelho fantasioso, mas a verdade é uma só. Satanás é astuto. Satanás é sabido. Bom é o pregador que prega que Satanás não é sabido. Aonde ele estava? Junto com aquele que pode fazer. Ele apenas desejou ser mais do que ele. Então ele é conhecedor, porque ele tentou ao próprio Jesus com a palavra. Se revista da armadura de Deus. Leia a palavra, creia na palavra, se esforce para viver a palavra, creia que é através da palavra que vidas serão alcançadas. Eu sou, nós somos os Zaqueus de hoje, mas há uma palavra sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Eu sou, vocês são, não apenas chamados, mas escolhidos, assim como foi Zaqueu. Amém, igreja? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.